Oi pessoal, meu nome é Beatriz. Gente, esse é o canal do meu vovô, o Pastor Almir. Ele traz vários vídeos curtos e objetivos. Agora fica com a palavra depois da vinheta. A última coroa, nós vamos falar a respeito da sétima coroa, que conforme Esther 6:8 e conforme Apocalipse 19 diz que sobre a palavra Keter, que significa coroa real, com pedras preciosas, ou vestes reais que o rei costumava vestir às pessoas que ele desejava honrar. Coroas diferentes das coroas que nós conhecemos aqui na terra. São coroas trabalhadas com pedras preciosas que se coloca na cabeça e, de novo, vou repetir, reveste de vestimentas até embaixo do joelho e acima dos pés, como uma vestimenta espiritual sobre o nosso corpo e sobre as nossas vidas. A sétima coroa, Jó diz, 22, 23 e 24, se te converteres ao Todo-Poderoso, serás edificado com coroas, pedras preciosas e pedras de ribeiros, que é ou semelhantes a pedras preciosas, conforme diz em 1 Coríntios 3, 12 a 15, vestimentas de pedras preciosas. E Apocalipse 22 diz, o meu galardão, a minha recompensa, o meu presente está comigo para dar a cada um segundo a sua obra, pensamento e intenções do coração. 1 Coríntios 3, 12, pedras preciosas. A palavra de Deus diz, dois tipos de pessoas que tinham estas pedras preciosas como vestimenta sobre as suas vidas. É Jesus Cristo e era Lúcifer. Ezequiel 28, 12 diz que Lúcifer era aferidor de medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura, estava no Éden, no jardim de Deus, com todas as pedras preciosas, e eram as suas coberturas, a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o onix, o jápis, a safira e os carbúnculo e a esmeralda. E ele tinha dentro dele, além das vestimentas, os seus tambores, os pífaros, estavam dentro dele. No dia em que ele foi criado, todas essas coisas foram preparadas. Versículo 14 diz, tu eras querubim ungido, para proteger te estabeleci, e no monte santo de Deus tu estavas, no meio das pedras afogadas tu andavas. Lúcifer, ele andava sobre todas essas pedras preciosas, como ele tinha sobre ele, sobre as suas vestimentas, estas pedras preciosas. Agora tenta imaginar no nosso intelectual limitado a essas vestimentas, essas 9 vestimentas. Ele tinha como vestimenta sobre a vida dele. Ele andava sobre estas pedras preciosas e ele tinha como vestimenta sobre o corpo dele, como cobertura, essas 9 vestimentas. E não tinha somente 3 pedras preciosas, que representavam, primeiro, a onipotência, ter todo o poder, onisciência, ter ciência, conhecimento sobre todas as coisas, e terceiro, onipresença, poder para estar em todos os lugares. Então ele não tinha as 12 pedras preciosas como cobertura sobre o seu corpo e sobre a sua vida, porque ele não tinha essas 3 pedras preciosas.
a da onipotência, a da onisciência e da onipresença. E a palavra de Deus diz em Êxodo 28:15, que Deus desejava dar essas 12 pedras para os sacerdotes de Israel. As vestimentas do sacerdote do povo de Israel eram de éfode, manto peitoral, com 12 pedras preciosas, dentre vários significados, representava Jesus, que na glória tinha essas 12 pedras preciosas. E depois que veio no planeta Terra, foi crucificado, ressuscitou o terceiro dia, ele adquiriu de novo essas vestimentas sobre o seu corpo e sobre a sua vida. Jesus não tinha somente a vestimenta branca, pura linho de fino, mas ele tinha também essas vestimentas de 12 pedras espirituais sobre o seu corpo, como vestimenta sobre o seu corpo e sobre a sua vida. E Êxodo 28:29 diz que o sacerdote levará o juízo sobre o seu coração. Por quê? Primeiro, no coração tem o chamado e o propósito de Deus. No coração tem as intenções do coração. Veja que cada pedra preciosa, conforme Êxodo 28:13, representa cobertura, vestimenta, conforme Ezequiel 28:13. Toda pedra preciosa era a tua cobertura. As 12 pedras preciosas representavam as 12 tribos de Israel com as suas bandeiras e insígnias. As 12 pedras preciosas decifravam as respostas de Deus para as orações do sumo sacerdote. Então essas pedras preciosas tinham seu significado e as suas representações. Mas diante dessas 4 representações, o que eu quero deixar para o nosso coração, para a nossa vida, que nós venhamos ter no nosso coração e em mente que também essas pedras preciosas são coroas que nós receberemos sobre a nossa cabeça como pedras preciosas que revestem o nosso corpo como vestimenta, abaixo dos joelhos e acima dos pés, como cobertura de vestimenta, como corpo espiritual sobre as nossas vidas. E eu quero dizer que quando a gente passar do lado de lá, nós vamos